amigos, alô turma, um grande abraço, um bom dia para vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, turma boa do canal Ave Mais. Estamos chegando nesse Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você tem a aposta dobrada, você tem o primeiro comentário aqui embaixo, um link, você entra, faz o seu cadastro, faça a sua aposta e coloca a palavra Ave Mais. E aí você tem, no primeiro depósito que você fizer, para fazer a aposta, ele dobrado. Colocou 20, vira 40, colocou 30, vira 60 e por aí vai. Você faz uma gordurinha, joga e continua ganhando o seu dinheiro. E a 1xBet é muito séria, paga bem, paga rápido, paga sem nenhum tipo de contestação. Ela patrocina grandes campeonatos, grandes clubes pelo mundo. A 1xBet agora é parceira também aqui do canal Ave Mais. Vasco e Flamengo na próxima quarta-feira no Maracanã. Amigos, 8 horas da noite, estaremos de novo de frente ao time que menos gostamos, certo? Nós temos rivalidade com o Fluminense, temos rivalidade com o Botafogo, claro, mas nada é igual à rivalidade contra o Flamengo. Mas tem sido difícil nos últimos anos para o Vasco jogar contra o Flamengo por conta das diferenças gigantescas de dois clubes, um dando certo e o outro dando muito errado. Só que o Flamengo passou por momentos muito parecidos como esse que o Vasco está passando, porque a dificuldade também era grande do lado de lá, mas as vaidades foram colocadas de lado, os gestores pensaram no clube, as pessoas que comandavam o clube não queriam ter vantagens pessoais, não tinham interesses, e entrou um presidente que conseguiu fazer uma gestão correta. Claro que também se deu muito bem por conta do apoio de grandes empresas, da venda de jogadores, isso tudo deu um alicerce, mas o Flamengo há 5, 6, 7 anos atrás vivia uma grande pindaíba também. E o Vasco ao contrário, o Vasco se corrói, o Vasco se destrói, o Vasco tem políticos nefastos, pessoas que não pensam no clube, gente que não quer nem aí saber se vai bem ou não sabe nem se tem jogo, tem gente que não sabe nem se o jogo vai acontecer. Tivemos uma reunião de conselho ano passado, ou esse ano ainda, num dia de jogo do Vasco na Taça São Paulo, quando o Vasco foi eliminado, e realmente a política do Vasco, ela destrói o clube, vem destruindo o clube. E as diferenças chegaram a hoje serem gritantes e a gente tem que, enfim, aceitar. É duro ter que aceitar, mas é uma realidade. Mas o esporte dá, principalmente no futebol, a condição de você, bem montado, uma boa tática, uma boa estratégia, uma boa condição física, jogadores comprometidos, a fazer um jogo difícil. Então, se assim, os times com mais investimento sempre eram campeões, sempre chegavam às finais, e nem sempre é assim. Então, a gente tem mais uma prova de fogo na quarta-feira contra um time muito mais qualificado, um time com grandes jogadores, um time com jogadores de seleção brasileira, o Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o próprio Arrascaeta, jogador de seleção uruguaia, excelente jogador, Felipe Luiz, até recente, era lateral da seleção nacional, o William Arão, que é um ótimo volante, você tem zagueiros que são bons também, tem o Mateuzinho na lateral direita, que é cria da casa, mas é um jogador que se revela bem, porque aquilo entra num time entrosado, acaba indo bem. Em compensação, o Vasco é um clube que passa por ebulição, não consegue montar bons times, ficou aí várias partidas sem ganhar do Flamengo, foi ganhar no ano passado por 3-1 naquele jogo que foi um jogo que para nós foi ruim, porque enganou, mascarou um time que não teria a mínima condição de jogar bem no Campeonato Brasileiro, mas se achou dentro do Vasco que estava tudo bem, não estava. Um erro crasso da gestão Jorge Salgado em deixar um incompetente como Alexandre Pássaro no comando, e aquilo acabou na soberba nos levando a ter o fracasso que tivemos na Série B. Não reforçamos o time, achamos que aquele time era o time ideal. Mas eu quero falar um pouco de como ganhar do Flamengo. Quais foram os dois últimos grandes exemplos que nós tivemos jogando contra o Flamengo e bem, diante de tantos insucessos? Porque nós perdemos um jogo em São Januário no Campeonato Brasileiro de 2020, em que nós fomos tungados, um gol que foi retirado no final, uma jogada do Guilherme Parede para o Germancano, gol lícito que foi anulado, o Vasco perdia por 2-1, saiu até na frente com o gol do Thales. Nós tivemos um jogo em 2021 terrível do Vasco no Maracanã, em que fomos completamente amassados, time covarde, que era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, mas o time não foi bem.
Perdemos em 2019 um jogo em Brasília muito mentiroso, porque foi 4-1, mas nós tivemos pênaltis a favor que nós não conseguimos converter. Tivemos insucesso naquele jogo específico. Tanto Pikachu como Bruno César não foram felizes. E o Vasco perdeu de 4-1, quando o 4-1 foi um resultado mentiroso, não foi o justo. Mas claro que o Flamengo tem um time muito melhor. Claro que para quem tem uma folha de 23 milhões, jogar contra quem tem uma folha de 3,7, 3,8, a vantagem é muito maior. O Vasco hoje precisa ser cirúrgico, estratégico. Mas eu vou dizer uma coisa para você, vou até me ajeitar na cadeira aqui, porque eu já passei um pouco por isso. Porque nos anos 80, o Vasco teve times também que não eram times tão confiáveis assim. Até nos anos 70 eram times muito mais competitivos do que recheados de craques. O Vasco sempre foi um clube de muita dificuldade financeira. E o Flamengo teve o seu auge ali nos anos 80, naquele time da geração Zico, em que o que fazia o Vasco bater de frente com o Flamengo era a disposição, a alma, o coração, o orgulho de vestir aquela camisa. Na arquibancada, os vascaínos, como eu, muitos, empurravam o time, acreditavam no time, pediam empenho, pediam garra, e comandados por um jogador, que era o Roberto Dinamite, emblemático, em mais de 20 anos no clube, a gente conseguia ganhar do time deles, que era um timaço, foi um time que foi campeão do mundo e jogava um futebol belíssimo. Mas, eu me lembro muito bem, em 1982, quando nós ganhamos do Flamengo na final do Carioca, às vésperas, imagina hoje, chega amanhã, o Zé Ricardo tira 5 jogadores para jogar quarta-feira, barra 5 e bota outros 5, todo mundo vai dizer, nossa, será que isso vai dar certo? E foi a mesma coisa em 82, o Lopes mudou, depois de 2 jogos, o primeiro jogo o Vasco venceu o América no triangular, gol do zagueiro Ivan. O Flamengo venceu o América numa quarta-feira à noite, gol do Wilson, que jogou no Vasco, xodó da vovó. E no domingo, o Lopes, não satisfeito, mudou. Fez uma mudança radical, mudou 5 jogadores, e nós fomos para domingo jogar contra um Flamengo com um favoritismo relativo. O Flamengo era muito mais time que o Vasco, mas o time do Vasco foi um time muito guerreiro, um time que soube se comportar de uma maneira digna, respeitando o adversário, sabendo das limitações. Esse jogo está no YouTube, você pode ver. É um jogo com 1-0, gol do Marco Antônio Rodrigues, que entrou no segundo tempo, no cruzamento do Pedrinho Gaúcho, e o Vasco vence por 1-0 e derrota o grande Flamengo de Zico, mostrando que é possível sim. Como foi o 4-4 em 2019, em que nós saímos na frente, aliás, saímos perdendo, gol do Everton Ribeiro, numa jogada do Renier pela esquerda, que ele ganha do Guarim e consegue tocar para trás. O Vasco vira o jogo, um gol do Marrone e um gol de pênalti numa grande jogada do Pikachu. No final do primeiro tempo, um gol contra do Danilo Barcelos, uma bobeira, todo mundo via que o Rafinha ia entrar ali, a bola numa falta esticada, o Danilo Barcelos acompanha mal, a bola bate nele e engana o Fernando Miguel. O Vasco faz 3-2 no início do segundo tempo, gol do Marco Júnior, uma jogada do Rossi. O Flamengo empata, o Flamengo vira, com uma grande atuação do Bruno Henrique, mas com muita alma, muito coração, o Vasco consegue empatar com o gol do Ribamar, já no apagar das luzes. E tivemos o ano passado, o jogo do 3-1, em que o Vasco foi cirúrgico, chutou muito pouco em gol, mas defendeu muito. E eu trago 2 características que eu vejo muito nesse jogo, que me remetem ao passado. 2 times que competiram, 2 times que lutaram, que reconheceram suas limitações diante de um grande adversário. O jogo de 2019, o Vasco montou um 4-1-4-1 clássico, com o Richa como primeiro volante, uma linha de 4, com o Pikachu saindo um pouco mais, mas o Vasco tinha jogadores que faziam aquela função, como o Raul, que entrava muito por ali. Você tinha Guarim, você tinha Marco Júnior, você tinha Thales, que fazia às vezes, mas não jogou esse jogo, você tinha Marrone e Rossi. Então era um time que conseguia, com muita competição, com 2 jogadores velozes, que deixaram o Flamengo sair jogando de trás, que era uma deficiência dos zagueiros, para Rossi e Marrone entrarem em possíveis botes no meio de campo, em roubadas de bola. O Vasco fez gol assim. Foi um time que competiu demais e mesmo assim não conseguiu ganhar. E em 2021, o Vasco ganha do Flamengo por 3-1, sendo pressionado, o Flamengo dando muitos chutes a gol, sendo muito perigoso. O Lucão foi o goleiro naquela noite, defendeu demais, mas o Vasco competiu da mesma forma.
Colocou o Andrei como primeiro volante, armou uma linha de 4 também, conseguiu armar uma linha de 4 com o Germancano na frente. Você tinha uma segunda linha de 4 com o Matias Galarça, você tinha Marquinhos Gabriel, você tinha Morato, não me lembro quem era o outro atacante, o próprio Thales. Não, eu acho que o Thales não jogou esse jogo. Não foi o Gabriel Peck que jogou esse jogo. E você tinha uma oportunidade de marcar e puxar um contra-ataque veloz, de conseguir um contra-ataque mais veloz. E o Vasco conseguiu uma vitória por 3-1 cirúrgica, fez 1-0 o gol do Léo Matos de cabeça, aproveitando também bola parada. Depois fez 2-0 numa enfiada de bola do Andrei para o Germancano. E matou o jogo no 3-0, tomou um gol no final do Vitinho, numa jogada de contra-ataque, uma roubada de bola que o Marquinhos Gabriel. E o que eu quero falar com tudo isso, gente? Porque mostram esses jogos que ou o Vasco compete quarta-feira, ou fecha a casinha, ou marca, ou luta, ou ocupa espaços, porque o Flamengo é um time que transa a bola, que toca a bola demais, vem com muita leveza, muita habilidade, armado pelos seus laterais, principalmente pelo Felipe Luiz. É um time que tem muito entrosamento, já joga junto há muito tempo e é difícil de ganhar dos caras. Então, se você marcá-los bem, firme, destacando individualidade, sim, tem que ser humilde. Marcar individualmente, não dar espaço, talvez consiga, mas precisa construir, até porque o Flamengo joga por 2 resultados de empate. O Vasco precisa ganhar o jogo. E precisa ganhar o jogo, precisa ser letal. Precisa roubar uma bola, ser bom no contra-ataque, precisa ser competitivo, com jogadores bem fisicamente. E eu acho que esses 2 jogos, principalmente os mais recentes, 2019 e 2021, provaram isso. Um time que marcava a saída de bola, um time que atrapalhava o Flamengo, um time que não tinha bola perdida. O jogo de quarta-feira é um jogo diferente. O jogo do Flamengo é um jogo de competição. O jogo de quarta-feira é um jogo que... Eu não gosto de usar a palavra guerra, porque eu acho que guerra é algo totalmente demodê, enfim, eu detesto isso, acho que paz é sempre melhor, mas é um jogo de batalha, é um jogo de conquista, é um jogo que você tem que conquistar o território dentro de campo, e para isso eu acho que o Zé Ricardo ele tinha que montar um time competitivo, a começar por Zé Gabriel e Yuri no meio, os 2 volantes que nós temos, e o Juninho, e deixa o Matias Galarça no banco. Eu até não falei isso no pós-jogo de ontem, mas acho que o Galarça é um jogador que, até pela confiança da seleção do Paraguai, para atrapalhar, para marcar, deixa no banco, se precisar. E aí você monta um ataque que eu não consigo conceber, Nenê, Raniel e Peck. Acho que é um suicídio, porque a gente vai ter 2 jogadores que não marcam e a gente tem um time que joga. Todos os 11 do Flamengo jogam, inclusive o goleiro. O goleiro menos o Hugo não é tão bom com os pés, mas pelo menos 10 jogam. E você não pode ter 2 que apenas cercam, 2 que apenas estão ali. Eu acho que a escalação de jogadores mais competitivos, eu acho que o Peck pode jogar, porque o Peck vem compor, mas tem fôlego para chegar na frente. O próprio Figueiredo também é um jogador que vai e volta, pode ser uma opção. O John Sanches é uma opção. Precisa desses obreiros, gente. Precisa desses jogadores que correm muito. E o Nenê solto, talvez. O Nenê mais solto para tentar numa jogada de bola parada, e tem que criar muito isso, bola parada, lateral, treinar isso hoje e amanhã, para ter uma bola parada perigosa, aproveitar o Anderson Conceição, que é bom nisso, ter o próprio Zé Gabriel, que é um jogador bom também pelo alto, eu acho que é possível. E aí você ter 5 substituições que precisam ser bem feitas para manter o nível, para manter a assiduidade, para manter o gás. E em cima disso eu acho que a gente tem chance de competir. E volto a dizer, eu acho que o jogo de quarta-feira é o primeiro. O Vasco tem que ser inteligente. O Vasco precisa jogar para não perder. Porque se perder, o Flamengo joga por uma vantagem. E ganhar desse time do Flamengo 2 vezes é muito difícil. Então eu acho que o Vasco tem que ter inteligência, jogar bem quarta-feira, segurar, se puder ganhar o jogo, maravilha, mas segurar bem, levar a decisão para domingo. E aí no domingo sim, jogar para arriscar. Porque aí clássico não tem jeito, não dá para ter medo. Claro que o Vasco não é favorito. O Flamengo é muito favorito, é muito mais time. Mas é uma coisa que eu aprendi com a minha vida vendo tantos clássicos Vasco-Flamengo. Ou você luta, ou você compete. E se puder jogar bola, melhor ainda. Mas você precisa lutar, você precisa competir, você precisa ocupar espaço. Você não pode dar espaço para ninguém. E olha que eu vi o Flamengo de Zico. Estou falando de um time que para mim é muito inferior àquele Flamengo dos anos 80 que eu vi. E o Vasco venceu. E conseguiu vencer. Quem sabe agora a gente não consegue de novo. E mais uma vez também dizer, nenhum resultado em cima do Flamengo ou do Fluminense numa final me dá balizamento para o Campeonato Brasileiro. Nem vai enganar aquilo que é necessário. Reforçar o elenco. Precisamos sim. Nem a derrota acachapante, que só vai confirmar, nem uma vitória avassaladora ou surpreendente também vai, de alguma maneira, amainar a nossa crítica e a nossa cobrança. O Vasco precisa reforçar, porque o nosso objetivo, independente do Campeonato Carioca, que eu volto a dizer, eu não acredito, o Vasco precisa voltar para a Série A em 2023. Grande abraço,
Logo mais a gente se vê na nossa tradicional live lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.